Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. E hoje o programa tem a grata satisfação de estar recebendo aqui em nossos estúdios a vereadora que teve maior tempo à frente de uma Câmara Municipal no Brasil, Dona Maria Coluna. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa. Eu estou muito feliz, muito contente. Quero cumprimentar você, caro repórter, que vai me entrevistar. Obrigado. Quero cumprimentar de fundo do meu coração todos os meus ouvintes que estão nesta hora me vendo, onde eu posso dizer um pouco do conhecimento que eu tenho aqui na Câmara Municipal, aqui dentro da minha cidade. É uma satisfação muito grande. Sabe por quê? Vou contar um segredinho para você, assim de cara. Eu sempre assisti Café com Autoridade. E que alegria quando eu estava começando o Café com Autoridade. E eu dizia assim, meu Deus, eu fui ontem autoridade. Fui 27 anos autoridade neste município. Um dia eu vou nesse programa. Pedi tanto a Deus que hoje eu estou aqui com você, Café com Autoridade. Daqui a pouco eu vou oferecer um cafezinho para você, viu? Nossa, é uma honra ouvir isso da senhora. E eu também tenho um segredinho para contar para a senhora. Me lembro do meu tempo de infância e o meu pai me levava nas suas festas aonde você... Eu te chamava de Mamãe Noel. Acho que eu não era o único a tratar dessa forma, né, Dona Maria? As pessoas tinham o prazer de estar nas suas festas, a senhora trazia alegria para os lares e eu fui uma dessas pessoas agraciadas com o seu presentinho. Amaral é o seu nome, né, Sim. repórter? Caro amigo Amaral, quero dizer para você, é com tanta dificuldade, com tanta alegria, que eu fazia aquelas grandes festas de Natal, onde eu via o meu povo pobre, a mulher simples das favelas, das áreas livres, elas iam atrás de um presente de Natal para seus filhos. E é com muita satisfação que eu quero dizer, eu não posso fazer aquela festa enorme que eu fazia antigamente, mas que eu faço todos os anos, que eu vou na casa da minha amiga, da minha comadre, levar um presente de Natal para os seus filhos, eu vou. É com alegria muito grande, Amaral, Que bacana. que eu faço isso. Dona Maria Coluna, me fala um pouco da sua história. A senhora é nascida em qual cidade? Eu nasci? Em qual cidade a senhora nasceu? Eu costumo falar que eu fui fabricada na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Minha mãe e meu pai, minha mãe veio grávida para a cidade de Assis, onde eu nasci. Nasci em Assis. Em Assis. E veio para Osasco, com que idade a senhora tinha na época? Eu vim para Osasco, eu acredito que eu devia ter uns 10 anos, por aí. Me lembro da Osasco de ontem. Que você, que talvez está me ouvindo nesse instante, não se lembre ou não conheceu Osasco. Osasco era um bairro da capital, era um bairro de São Paulo, mas um bairro esquecido. Osasco não tinha nada. Osasco não tinha asfalto, não tinha luz. Era uma coisa terrível a nossa cidade. E foi graças à emancipação política administrativa dessa cidade é que nós estamos tendo vida. Hoje Osasco é um potencial, é uma beleza. Temos tudo em Osasco. Osasco cresce de minuto a minuto. É com bastante alegria que eu posso dizer para você que está me vendo nesse instante que aquela Osasco de ontem passou a ser a cidade de hoje. E eu fui a primeira vereadora que Osasco elegeu. E como foi essa trajetória? A senhora veio para Osasco aos 10 anos de idade e o que te despertou o interesse à vida pública de uma forma geral? Pergunta boa, gostosa de responder. Eu ainda era muito criança e no único rádio que existia na época, eu via meu pai, ligava o rádio todos os dias na hora do Brasil e eu via meu pai ouvindo Getúlio Vargas. Era bem na época da ditadura de Getúlio Vargas. E eu via meu pai
E eu fui me entusiasmando junto com meu pai. Por isso que dizem que muitas vezes corre na veia o sangue político. E eu tenho a certeza que correu na minha. Porque meu pai, simples, aquele nordestino simples que veio do norte, e ele gostava de política. E foi passando para mim. Eu fui sentindo prazer também. Foi desse jeito que nasceu o instinto político que eu sempre tive e continuo tendo. Porque quer queira ou não, muita gente às vezes pensa que por eu estar separada da Câmara Municipal, eu estou morta. Não estou morta, não. Ainda ontem eu tive uma audiência com o prefeito Amaral e eu tive a oportunidade de dizer: prefeito, eu não estou morta. Prefeito, eu estou viva, trabalhando, tendo uma receptividade muito grande do meu povo. Graças a Deus. E diga-se de passagem, está muito longe de estar morta, está muito viva, com muita garra, muita perseverança, e parabéns por essa vivacidade toda. Mas continuando com a sua história, aos 10 anos veio, se interessou pela política ao ver o seu pai ouvindo a Hora do Brasil, em Brasília, 19 horas. E aí a senhora foi se interessando pelos assuntos comunitários e sociais. Aí começou a ajudar a população ou já tentou a eleição para vereadora? Amaral, eu já ajudava as pequeninas crianças vizinhas que estavam, que moravam perto de mim, eu já conseguia ajudar, eu já fazia alguma coisa. Mas o instinto político mesmo nasceu quando um dia eu conheci uma vereadora por São Paulo, por sinal a mais votada na época, chegou a ser vereadora, deputada estadual e chegou a ser a primeira senadora que adentrou o plenário do Senado nas épocas atrás. E foi Dulce Salles Cunha Braga, que eu tenho certeza que muita gente que está me vendo nesse instante deve se lembrar dela. Foi Dulce que um dia, quando ela foi reeleita vereadora por São Paulo, ela disse: se um dia Osasco se emancipar, você vai ser vereadora, Maria Corona. Nossa, que visionária! E naquela hora, os anjos disseram amém. Porque, na realidade, eu não conhecia nada de política. Mas, naquela época, eu praticamente fui eleita ali. Quando ela disse: se um dia Osasco se emancipar, você vai ser vereadora. E foi verdade. Fui candidata em 66 e fui daí. Ganhei com o Guaçubiteri, fui reeleita com o Liberati, fui reeleita com o Rossi, fiz 7 mandatos de vereadora. Dona Maria, naquela época, Osasco, acho que a política, de uma maneira geral, só tinham 2 legendas, se eu não me engano, Arena e MDB. A senhora fazia parte de qual composição? Aliança Renovadora Nacional, Arena. Era a oposição, era o partido que queria a renovação. Exatamente. E aí a senhora veio e se candidatou. Na primeira eleição, a senhora já conseguiu os louros da vitória? Já conseguiu. Exatamente. Fui eleita pela Arena os primeiros 3 anos e os 3 anos seguintes também. O mandato eram de 3 anos naquela época? Era 3. 2 mandatos, eu tive 2 mandatos de 3 anos. Guaçu foi eleito 3 anos e Liberati foi eleito por 3 anos. Logo em seguida veio o Rossi. Daí já foi um mandato de 4 anos. E aí foi uma mudança em todas as... E ainda tivemos 2 mandatos de 6 anos. Um do Humberto Parro, que eu não fui candidata, não estive presente. Na legislação, no tempo de gestão do Parro enquanto prefeito, a senhora nem se candidatou. A senhora participou de algo na administração? A senhora foi convidada a algum cargo na prefeitura, sim? Não fui. Naquela época, como você viu, eu era oposição. E como oposição, o Parro foi eleito, não me convidou para fazer parte. E nesses 6 anos, a senhora deixou a política de lado ou teve alguma atividade social? Não, continuei
na atividade. Haja vista, caro repórter, que ficando esses 6 anos fora, eu voltei em 88, sendo a terceira mais votada. Que bacana. Só perdi para o Gaspar, que foi eleito, doutor Celso em 88 e o Mário Luiz Guiche. E eu vim em 4º lugar. Um resumão da sua trajetória como vereadora. A senhora teve a sua primeira legislatura em 67. Não, primeira legislatura... O seu primeiro mandato você cumpriu em 67. 66. 66. Tomei posse. Tomou posse. 1º de janeiro de 1967. A eleição aconteceu em 66, tomou posse em 67 e se reelegeu, não sucessivamente, mas teve a graça de se reeleger por mais 7 vezes. Exatamente. Totalizando 27 anos de... Exatamente. A senhora passou... Ficando 6 anos fora. A senhora passou a sua vida profissional, por que não assim dizer, dentro da política. Dentro da Câmara Municipal. Respirando o ar político. Uma curiosidade, Dona Maria. Uma pessoa que passa durante um determinado tempo dentro de uma empresa com a sua carteira registrada pelo CLT, ao completar 30 anos ele tem direito à aposentadoria. Acontece isto com um vereador? Ai, meu amigo... Que tristeza responder isso. Eu esperava que você fizesse essa pergunta para mim, porque todo mundo acha que eu sou vereadora aposentada, acha que eu tenho 2, 3, que eu tenho 2, 3 aposentadorias. Nós não somos aposentados, nem eu e nenhum vereador. Não é contado então como tempo de serviço? Não. Foi descontado, naquele tempo, quem dirigia era o IPESP, era um órgão do governo estadual. Tínhamos o desconto todos os meses em nossos olerites, mas nós não conseguimos atingir. Nem a devolução daquilo que nós pagamos e nem a aposentadoria tão desejada que eu tenho a certeza eu tenho direito. É um direito que me assiste, mas eu não tenho. Vamos ver. Puxa vida, é uma coisa que, na minha opinião, precisaria ser revisto, porque foi a dedicação de uma vida inteira, foi um trabalho árduo, de sol a sol, mas enfim, estará aí a política e acredito que a sua reivindicação aqui no ar possa sensibilizar a quem de direito e estar revendo isto, porque foi uma vida toda de dedicação, né? Porque se analisar bem, Amaral, é um direito adquirido. Sim. É um direito adquirido. Foi descontado do olerite do vereador. Então, em todas as camadas sociais que nós estamos vendo, ou se devolve aquele dinheiro, até uma empregada doméstica hoje, você vê o privilégio que ela está tendo. Por que eu não tenho o direito de receber aquilo que eu paguei, que eu contribuí, ou então a minha aposentadoria? Porque eu já tenho direito. Fica aí o nosso questionamento a quem de direito. E eu vou pedir para a senhora um segundinho, que vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida.
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje batendo esse bate-papo gostoso com a dona Maria Coluna, que já foi vereadora durante 7 mandatos. Nossa, eu faço questão de dizer isso porque realmente é bastante. Dona Maria, isso aí é digno de um Guinness, né? Tem alguma vereadora mulher, uma pessoa na sua condição do sexo feminino que tenham ficado tanto tempo frente a uma Câmara Municipal? A senhora tem conhecimento desse fato? Sabe, Amaral, foi feita uma pesquisa, um vereador de São Paulo, Brasil Vita, lembrei o nome. Brasil Vita mandou fazer uma pesquisa, eu ainda estava na Câmara. E ele queria saber quais eram os vereadores que tinham mais mandato que ele. E nessa altura, o resultado para ele foi passado para a Câmara em Osasco. Ele era um dos vereadores com mais mandato e veio o meu nome, que eu era vereadora no Brasil, com 7 mandatos de vereadora. Então, eu quero dizer para você, para todo mundo que está me ouvindo, nesse instante, eu me regozijo de poder dizer: fui a primeira mulher vereadora em Osasco e consegui galgar a escada do sucesso, de fama, de nome e de poder colaborar com o meu povo por 27 anos. Me sinto muito feliz. Nossa, parabéns. De poder dizer isso. Que bom. Só que em seguida vem a tristeza. Depois de 27 anos, não consegui a aposentadoria minha e nem a devolução daquilo que eu tinha contribuído para com o órgão do governo, o IPESP, que faliu, fechou, não sei o que aconteceu. Nesses 27 anos que a senhora esteve coordenando junto ao Legislativo da nossa cidade, gostaria de uma pergunta sincera. Ao ser eleito, um candidato ele tem vontades, ele almeja mudar o local onde ele vive. Um vereador, ele consegue fazer, realmente trazer projetos, trazer benfeitorias para o município, ou o sistema, o orçamento, tudo deixa tão engessado de tal forma que não consegue fazer quase nada. Na sua opinião, 27 anos, conseguiu atingir os seus objetivos? Respondendo com sinceridade, eu consegui. Eu consegui porque tudo que eu pude fazer pelo meu povo, eu fiz pelos meus bairros. Eu fiz pela Vila Yolanda, Jardim das Flores, Santo Antônio, Jardim Roberto. Foram bairros que sempre me apoiaram como vereadora. E eu não os abandonei, porque quando eu fui eleita, Amaral, quando eu fui eleita, não havia asfalto em nenhuma das ruas do Jardim das Flores. Asfalto na Vila Yolanda, Jardim Roberto. Não existia esse crescimento que tem hoje. Então foi através dos meus projetos de indicação ao prefeito e de ficar atrás, correndo, pedindo.
Foi aí que eu consegui e, graças a Deus, eu me sinto uma vereadora realizada. Hoje a senhora teria alguma pretensão política ou deixaria como herança uma pretensão? A senhora teria vontade, desejo, força e disposição para um novo cargo? Se houvesse possibilidade, se houvesse como manter uma campanha, evidentemente que eu poderia ter feito, como a maioria dos políticos fazem, o filho, uma filha, eu faria o meu filho. Mas o meu filho, já na eleição passada, brigou, chorou, gritou, queria ser candidato. Candidato como? Não tem dinheiro, meu filho. Uma campanha custa cara. Para que a gente consiga alguma coisa, a gente tem que ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Acabei de falar para vocês, eu não tenho aposentadoria. Do que eu vivo? Eu vivo do trabalho do meu filho dentro da minha casa. Então, eu não tenho condições de fazer o meu filho vereador. Mas quem sabe, de repente, tudo pode acontecer. Realmente, acho que se houver realmente a pretensão e as coisas conspirarem a favor, seria muita honra ter um sucessor da dona Maria Coluna, que tanto fez pelo nosso município, que esteve lá junto ao Legislativo por tantos mandatos. Poxa vida, 7 legislaturas não é pouco não, né? É porque vem de pai para filho. É o caso dos artistas. Você vê o Fábio Júnior, por exemplo, está com 2, 3 filhos que são artistas. Já são artistas. O Eli Correia fez o filho dele deputado. O Ratinho fez o filho dele deputado. Então, isso acontece. E se eu pudesse, eu faria sim. Faria meu filho vereador com muita satisfação e alegria. Mas se tivesse dinheiro, sem dinheiro não tem condições. Isso eu cansei de falar isso para ele. A senhora trouxe um assunto que eu gostaria de lhe questionar a respeito. Esses nomes que a senhora mencionou, do Ratinho, do Eli Correia, são nomes populares, provavelmente por terem a aparição em programas de TV, por ser apresentador de programa, ou outro apresentador de rádio. E o povo vota porque é um nome conhecido. Exatamente. Mas não necessariamente porque será um bom legislador naquela área. A senhora concorda com isso? Que as pessoas têm que tomar mais cuidado na hora do seu voto? Mas tudo isso que você falou eu entendo. E como eu disse, é de pai para filho. É uma eleição mas que sobe. Esses que nós mencionamos aqui não eram políticos. Mas tem que ter dinheiro, Gamanal. Se não tiver dinheiro para movimentar a máquina, política é uma máquina que você tem que pôr óleo, tem que estar sempre vendo se está em dia. E se não tiver, não adianta. Haja vista, se você analisar bem, se você está por dentro do que é uma Câmara Municipal, você viu os nomes dos vereadores que perderam uma eleição. Então tem que manter, é uma máquina que nós temos que dar vida. E o caso meu, eu não tenho condições. Se eu tivesse condições, já teria feito meu filho vereador. Porque vontade ele tem, ele é comunicativo, ele até, desculpe a modéstia, mas ele herdou muito da mãe. Eu sou, graças a Deus, muito comunicativa, porque através disso que eu tenho, é que eu posso ajudar meu povo. Então, eu falava ontem até para o prefeito, como eu tive audiência com ele, eu estava dizendo, eu não parei. Muitas pessoas na Câmara, às vezes, Maria Coluna, onde que você tem andado? Tenho andado trabalhando. Eu visito periodicamente todas as minhas comadres. Porque no meu tempo, hoje quase parece que eu não vejo mais. Mas o tempo que fui eleita e reeleita, quer batizar meu filho? Nossa, que interessante. E lá ia eu batizar o filho de uma comadre, aonde eu tinha satisfação de chamá-la até hoje, comadre Terezinha, comadre Dalva. Chamando pelo nome, realmente como uma amiga que é. Exatamente. Continua sendo amiga. E nesta sucessão, por assim dizer, política, não seria o caso da senhora repetir a sua história, independente da verba necessária para alavancar uma campanha, mas eu acredito que eu estou aqui, quem sou eu, ensinando o Pai Nosso para o vigário. Mas ao ele acompanhá-la, ele não vai já
cativando e mantendo o seu carisma para com essas pessoas, de repente a simples aparição ao seu lado já lhe garanta a possibilidade de uma eleição, quem sabe? Tudo depende de Deus, não é? Eu acho que Deus é o maior colaborador nosso, como foi meu. Porque eu não era ninguém, não conhecia política, não entendia nada, não sabia nada. E foi Deus quem me guiou para que eu conhecesse a Dulce Salles Cunha Braga e ela falasse aquilo e, na realidade, aquilo se concretizou. Eu recebi o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo mandato de vereadora. O seu último mandato, ele se concluiu em que ano? O último mandato se concluiu quando? A senhora deixou de ser vereadora em que ano? Faz 10 anos que eu estou fora. 10 anos. 10 anos. E nesse ínterim a senhora não pensou em fundar alguma instituição, algum órgão que possa dar continuidade ao seu trabalho, ou a senhora dá continuidade a esse trabalho pessoalmente mesmo? Não precisa de uma fundação por trás? Assistência ao povo? Assistencialmente. Eu dou assistência ao povo pessoalmente, porque não tem ninguém que colabore, não. É eu mesmo, como eu fiz no começo da minha vida. Quando eu ainda era uma menina bem pobre, mas eu sempre tirava de algumas coisas daqui e dali, e eu dava um brinquedinho, minha mãe fazia bonequinhas de pano, e eu entregava, fazia. Nossa, então muitos desses brinquedos eram artesanato da sua mãe, era manufaturado, que bacana. Exatamente. Que exemplo de vida, que exemplo de perseverança. E eu, como disse no início do programa, eu fui agraciado. A minha mãe me levava, meu pai me levava nas festas que a senhora promovia, a gente pegava a fila e saía de lá com um tratorzinho de plástico, com a bola, enfim, a gente saía realmente, a senhora trazia alegria para os lares necessitados, e era o meu caso. Então, aqui hoje eu tenho a grata oportunidade de agradecê-la. Muito obrigado e dizer que a senhora fez a diferença na vida, não só minha, como também dos meus irmãos, e por que não dizer, de milhares de pessoas, que um gesto que pode parecer pequeno, mas para mim era muito grande. Aquele carrinho eu passava o ano todo brincando com ele e lembrando da Mamãe Noel, que é assim que eu te chamava. Da Mamãe Noel. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, pela colocação que a senhora fez, pela diferença que a senhora fez na vida de muitas pessoas. Dona Maria, o nosso programa ele já se aproxima do final e eu deixo as câmeras à sua inteira disposição para a senhora falar com o seu povo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse instante, da alegria, da satisfação de poder estar aqui, para que eu possa dizer para você que eu nunca esqueci os pequeninos lírios dos campos. Lírios dos campos são seus filhos, que eu sempre ajudei. E por isso quero dizer, meus amigos, não pergunte o motivo da minha tristeza, pois o mundo que vivemos, o futuro é uma incerteza. Se brincamos, se cantamos, se nós somos felizes demais, amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta jamais. Não é verdade? Que muito bonito. Assim terminamos o nosso programa com essa declamação da agora, por que não dizer, minha amiga, da quem eu sempre fui fã, e hoje eu posso chamar de minha amiga Maria Colonna. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.